Bom dia, olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo, mais um vídeo da série que relaciona epistemologia e educação. Ela serve tanto como recurso didático para alunos em diversas universidades, como a Universidade Federal Fluminense, na qual eu trabalho, como fonte de reflexão para colegas e estudiosos da área, de maneira que o canal Pablo Bispo abre, assim, mais um campo, não só de investigação, mas de debate. Eu, para quem não conhece, sou Pablo Silva Machado dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Investigação em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, professor na graduação e na pós-graduação em Educação, na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, e membro fundador da Fundação Kairos. Quem quiser saber mais, tem detalhes no link disponibilizado. Primeiramente, quero pedir desculpas a vocês por não ter um ambiente apropriado nesse momento. Nas contingências em que vivemos, nem sempre contamos com os recursos que precisamos. Então, perdão pelo ateliê, gosto de chamar assim, um tanto bagunçado. O velho e insigne Gaston Bachelard, um grande nome na epistemologia, já dizia que no escritório, que na mesa de um filósofo ou de um pensador, e que no seu ambiente, às vezes os objetos tomavam vida, e vinham, ao tomar vida, a cada um se situar dentro do local que ele era próprio, dando uma aparência de bagunçado. Eu acho que eu estou um pouco nessa pegada bachelardiana ao fazer esse vídeo. Bom, mas vamos ao que interessa. Não é um vídeo longo, mas ele introduz uma questão que considero importante, na perspectiva epistemológica que vamos trabalhar nesse curso de Epistemologia e Educação. Na primeira aula, podemos ver programa de ensino, podemos ver mais ou menos como será desenvolvido isso. E as aulas são temáticas. Dentro dessas aulas temáticas, alguns pontos precisam ser esclarecidos, alguns pontos precisam ser discutidos, tendo em vista apresentar a minha perspectiva relativamente a esses assuntos de caráter mais teórico. Vamos lá então. Primeiro destes pontos é um ponto que diz respeito a um fator absolutamente crucial na epistemologia. E do que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que o já mencionado Gaston Bachelard, que foi um filósofo, psicanalista, estudioso de alquimia e da literatura, além de ser alguém muito importante para o estudo das metodologias das ciências, vai chamar de pares ordenados do conhecimento humano. Bom, Gaston Bachelard, e mais adiante, quando formos falar da epistemologia contemporânea e seus desdobramentos da educação, eu vou retomar isso. Então, vou falar muito en passant, vou falar muito rapidamente. Gaston Bachelard, ele parte do princípio que empirismo e racionalismo se relacionam, mas dependendo da perspectiva filosófica que você possua, eles vão apresentar o que ele vai chamar de vetores. Ele vai apresentar direções de pensamento, de raciocínio e de análise. O primeiro deles ele chama de racionalismo aplicado, ou seja, a partir de uma ideia prévia, de uma teoria prévia, do que o Immanuel Kant chamaria de razão pura, e a gente vai ver mais adiante como é que é isso, o indivíduo aplica o seu racionalismo, aplica a sua racionalidade ao entendimento do mundo concreto. Se pudéssemos situar a direção desse vetor, o racionalismo aplicado vai de cima para baixo. Da mesma maneira, ao se deparar com a multiplicidade de elementos que podem ser captados em qualquer pesquisa, especialmente quando falamos das ciências humanas, isso se torna mais forte, empírica,
é necessário que exista uma estrutura mínima de organização desses elementos. E aí ele vai chamar de empirismo idealista. E é um vetor que sobe. Por que ele sobe? Porque ele vai do mundo concreto, dos 5 sentidos, até o mundo abstrato. Então ele é um empirismo, mas que mira um idealismo. Ok, não vou me aprofundar em explicações relativas a isso por uma razão simples. Veremos mais adiante, em detalhes. Mas quero trazer hoje um elemento que é de suma importância e que deriva dessa reflexão bachelardiana para situar o meu ponto de vista e situar a maneira como pretendo trabalhar os fundamentos da epistemologia a partir de temas e não somente a partir de abordagens históricas dentro da perspectiva do nosso curso. Bom, vamos então considerar 4 possibilidades de estruturação de pensamento que vão dar origem a uma gama multivariada de tendências filosóficas e epistemológicas. Se eu fosse usar uma analogia conforme o Gaston Bachelard fez, eu criaria um quadrante como num plano cartesiano. Eu fiz o sinal da cruz não com uma conotação religiosa, mas sim para lembrarmos do plano cartesiano criado por René Descartes. Esse plano cartesiano teria no eixo horizontal uma determinada discussão e no eixo vertical uma outra coordenada epistemológica. Muito bem, vamos situar isso. Eu considero 4 possibilidades, 4 eixos grandes de discussão, tanto no que diz respeito a uma epistemologia que pretenda abarcar o conhecimento científico, a filosofia, a história das ideias, quanto no que diz respeito ao que está situado na esfera mais concreta, na esfera das relações humanas e sociais. As relações humanas e sociais eu estou colocando do eixo horizontal. E aquilo que eu vou chamar de eixo cosmogônico, cosmológico, realista e realista, eu estou colocando uma coordenada vertical. Como estamos falando da epistemologia, é impossível falar de uma epistemologia sem falar de ideias. Então, vou começar a tratar do eixo vertical. Bom, numa determinada perspectiva, eu vou dizer que existe, e isso não sou só eu, tem muitos autores, se nós formos ler alguns estudiosos da epistemologia como Henri Poincaré, Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, mais alguns outros que eu poderia ficar aqui muito tempo falando, nós vamos perceber que existe uma filosofia das ideias, existe um movimento filosófico que transcende várias épocas e que eu vou chamar de idealismo, cujo vetor parte desse ponto zero aqui, do ponto inicial, dentro desse planozinho que eu construí, dentro desse quadrante, e ele vai para cima. Ele aponta como eixo de importância ideias inatas, tá? Ideias inatas. Então o objetivo, se pensarmos numa determinada perspectiva, o objetivo final, numa perspectiva idealista, é compreender, é situar, é ir adiante no que se refere a ideias inatas, ideias que já vêm na estrutura mental do sujeito. Seja numa perspectiva transcendentalista, como Platão, que vai atribuir isso à doutrina da reencarnação, seja numa perspectiva mais empiricista, que hoje tem um forte suporte das ciências biológicas, que vai situar isso no âmbito da genética.
e da herança que os sujeitos vão adquirindo após a passagem das gerações. Ora, nesse sentido eu vou concordar com o Bachelard. O empirismo idealista é um vetor que vai desde os 5 sentidos até a argumentação de que existem estruturas superiores que são ideias ou formas puras ou abstratas, para falar como Platão, e que condicionam os indivíduos. Essas ideias, essas estruturas superiores que condicionam os indivíduos, elas partem do princípio que as ideias já vêm nele. Então, exemplos. Temos muitos exemplos. Nós vamos falar do próprio Sócrates, que desenvolve um método, como a gente vai estudar mais adiante, um método chamado maiúsculo, em que ele visa extrair ideias que já estariam dentro do sujeito. Temos outros. Nós vamos ter, até certo ponto, a obra de Immanuel Kant, que vai partir do princípio que existem estruturas mentais chamadas de imperativos categóricos, que não são ideias em si, mas elas condicionam a formação das ideias, das noções de tempo e espaço, das noções de moral e outras. Nós vamos ter o célebre René Descartes, que mostra que a razão já é inata ao indivíduo. Muito bem. Vamos ter, por outro lado, autores que vão trabalhar numa direção, dentro desse eixo, mas numa direção oposta, uma direção de racionalismo aplicado, na qual se aplica a razão para entender as percepções que advêm dos 5 sentidos. Ainda que esses autores não o coloquem assim. Para esses autores, vou citar um exemplo. John Locke e David Hume. David Hume, no ensaio sobre o entendimento humano, ele vai chegar ao ponto de dizer que as ideias nada mais são do que as percepções, claro, eu estou parafraseando, as percepções dos 5 sentidos condensadas e organizadas no cérebro humano e transformadas em conceitos ou categorias. Aristóteles, de certo modo, vai fazer referência a isso quando vai mencionar que as categorias de entendimento, elas são resultados da síntese, não somente das experiências, mas das percepções humanas, transformadas em categorias mais gerais que ele vai chamar de gêneros. A obra de Aristóteles é mais vasta que isso, eu estou simplificando. E esses gêneros nos permitem distinguir uma coisa da outra. Exemplo, olhar para um animal te remete a um gênero animal, que foi construído a partir de observação, de experiências, e que a mente começa a discriminar um animal de um humano, por exemplo. Dentro do humano, vamos ver subgêneros. Homem e mulher, por exemplo. Estou falando na época de Aristóteles, hoje pensamos até mais do que isso. Pedras, plantas e tudo mais. Percebam que é um empirismo idealista, porque ele vem a partir da experiência empírica, ele atribui a essa experiência o resultado de construção das ideias. Esse mesmo empirismo idealista, ele vem a ser nada mais, nada menos do que um grande influenciador, por exemplo, a gente vai estudar isso mais adiante, das ideias de Karl Marx, no que diz respeito à sua estrutura da realidade. Porque para Karl Marx, as condições objetivas, materiais da realidade, elas não somente constroem as noções do mundo físico, mas também o que ele vai chamar de consciência de classe e o posicionamento na sociedade. Não vou falar mais para não misturar uma coisa com a outra. Muito bem, se temos esse eixo, que é o eixo idealismo-empirismo, temos outro eixo que eu estou chamando de outro eixo polar, que é o eixo entre concretude e discurso. Há os que vão advogar que a realidade concreta, ela
influencia ou condiciona, ou às vezes até determina, o que vai ser falado. São os que vão advogar a existência de uma verdade, e aí eu falo de verdade mesmo, no seu sentido de aletheia, ou seja, da palavra grega, que diz respeito ao elemento, que ele é absolutamente factível e que nada tem a ver com o que nós acreditamos a respeito dela. Ela existe. Então nós vamos ter muitos que vão lidar com essa ideia de verdade. Muitos filósofos. Não vou nem enumerar. Diria que do século XVIII para cá, numa tradição que se inicia com alguns outros autores mais antigos, mas eu vou citar um célebre, o autor Berkeley, nós vamos ver que há uma contestação quanto justamente à materialidade no mundo. E o Berkeley, cuja ideia foi muito mexida, modificada, mas aproveitada como pano de fundo, por exemplo, para o filme Matrix, que se tornou famoso nos anos 90, começo do atual milênio, nós vamos ver que o Berkeley advogava a ideia de que não existia realidade concreta para além do pensamento humano, e que tudo era resultado da percepção subjetiva que nós tínhamos. Nesse eixo, então, vamos ter, por um lado, subjetivismo e objetivismo, e, por outro lado, discurso e concretude. Dentro de uma perspectiva subjetivista, e aí eu estou puxando para a esquerda, tá? Estou puxando para a esquerda. Nós vamos ter duas considerações importantes. Temos, por um lado, os relativistas, que partem do princípio de que toda realidade é relativa. Temos muitos autores nesse sentido. Temos que incluir os existencialistas, a corrente filosófica existencialista aí. Quem tiver dúvidas, eu vou deixar o link de um dicionário muito bom de filosofia, para que vocês possam conferir, que é o dicionário Abaniano. Vocês têm toda uma vertente, que é uma vertente que vai partir do princípio de que a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta. E se ela é relativa a algumas condições. Sejam elas referentes às crenças dos sujeitos, sejam elas referentes ao discurso. Nesse sentido, se retoma algo que, desde a Grécia Antiga, com os sofistas, já era discutido. Os sofistas também partiam do princípio de que a verdade ou a realidade era mera condição retórica, era mero resultado de retórica e de discurso. Bom, seguindo essa tradição, vamos ter hoje um movimento que atribui à linguística o papel de construção da realidade. Quando Paulo Freire fala em leitura de mundo, ele está advogando uma premissa, que é a premissa de que o mundo existe como um texto ou como uma linguagem a ser entendida, e que isso tem prevalência sobre todo e qualquer elemento material da realidade. É uma possibilidade. Por outro lado, existem os que vão justamente no sentido contrário. Eu vou citar um autor neomarxista, Karel Kozik. Karel Kozik, no sentido oposto, ele vai dizer que não. Na realidade, nós temos o concreto. A concretude é que determina até mesmo como essas ideias vão ser trabalhadas. Podem ser ideias que levem a um entendimento do processo histórico, social e cultural, e podem ser ideias, por seu turno, que levem o sujeito ao que Marx vai muito bem chamar de ideologia, ou seja, um sistema de pensamentos, ideias ou crenças falso e utilizado para a manipulação das massas. Muito bem. Essa é uma apresentação breve que eu faço da perspectiva que eu trabalho.
Dentro desses 4 elementos, dentro desses 2 eixos e dentro desse quadrante, existem perspectivas, e aí nós vamos ver muitas gamas de perspectivas filosóficas e epistemológicas que estão entre os quadrantes. Algumas consideram um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Algumas, vou dar um exemplo célebre, e lá do século XVIII. Nós vamos ter o Immanuel Kant, que vai defender que tanto empirismo quanto racionalismo podem ser conjugados no que diz respeito à objetivação, que é o processo de conhecimento de algum elemento da realidade para além do que o sujeito crê, quanto para a própria formação do sujeito. Quem tiver dúvida vai ler lá as 3 críticas de Kant. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade do juízo. Dei só um exemplo de que é possível encontrarmos autores em todos os pontos desse quadrante, que é o esquema, que é o meu modo de conceber a realidade. Não é absoluto, mas penso ser muito necessário para que possamos fundamentar a perspectiva que eu trabalho. Trabalho uma perspectiva multidimensional e numa perspectiva que concebe os autores dentro de um espectro a partir de um quadrante. Ok. O último elemento que eu quero acrescentar é que, para fins de estudo de epistemologia e educação, o que eu vou considerar mais fortemente são os estudos de alguns autores que são chave dentro desses processos e dessas perspectivas apresentadas nesse esquema, que não é gráfico. Aqui eu não tenho um gráfico para mostrar para vocês, até porque ele será objeto de um livro que eu vou lançar, então eu não vou colocá-lo ainda para divulgação. Esse gráfico já está pronto, mas posteriormente, quando sair o livro, todos verão o gráfico. Mas as ideias e as tendências epistemológicas, eu trabalho dessa maneira, porém ressaltando de que modo esses autores vão produzir conhecimentos que trazem impactos para a educação nas mais variadas épocas. E aí sim, temos um eixo temático, um fio condutor para realizar esse estudo de tamanha vastidão em um curso que é relativamente curto. Muito bem, por hoje é isso. Eu sou Pablo Santos, conforme vocês sabem. Convido-vos a curtirem, comentarem, compartilharem e se inscreverem com o sininho das notificações, porque toda hora tem novidades no canal Pablo Bispo. Essa é a segunda aula do curso de Epistemologia e Educação. Espero que tenham gostado e aguardem, porque nos próximos teremos uma produção melhor, né? Teremos um fundo mais bacana, teremos uma edição de vídeo melhor. E muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. E não se esqueçam, aqui se estuda de verdade, hein? Aqui nós pegamos pesado. Nós pegamos pesado porque não estamos brincando de estudar. Estamos realmente estudando filosofia e epistemologia para além da mera divagação ou especulação filosófica. Fiquem todos bem e até a próxima!